E aí, sexto ano, tudo bom com vocês? Professor Alan aqui para a gente começar a fazer a nossa revisão de geografia da segunda unidade. Por que eu estou fazendo revisão agora? Porque a nossa unidade está terminando, vai terminar na semana que vem, no final da semana que vem, né? E a gente vai fazer uma avaliação final para encerrar essa unidade, para ver o aprendizado de vocês e para fechar a nota de vocês. Então, esse vídeo daqui eu vou falar um pouco sobre como é que vai ser a nossa nota, sobre o nosso cronograma no final da unidade e também revisar as três trilhas que nós estudamos nessa segunda unidade. Tá certo? Bom, primeiro, né, as notas de vocês. A nota da unidade. Como vocês sabem, toda unidade vocês estão disputando 10 pontos em todas as atividades que vocês fazem, sendo que a média é 5, metade da nota. E para vocês chegarem nesses 10 pontos, esses 10 pontos divididos em três atividades diferentes. Primeiro, o que eu estou chamando de presença e participação nas aulas, né? Essa coisa de vocês estarem procurando o professor, estarem entregando atividade, tirando dúvida, participando no momento da aula, né? Mostrando que estão ali online ativos e participando, vocês vão ter um máximo de 2 pontos. E obviamente, né, tá tudo registrado no WhatsApp, vou dar uma olhada, procurar nome por nome, ver o que cada um fez para chegar até esses 2 pontos. Quem está vendo offline, né, quem não participa das atividades no Zap, se você está entregando as atividades, então você também está dentro dessa pontuação aqui de 2 da primeira nota. A segunda nota são as atividades feitas. Quem fez todas as atividades passadas pelo professor vai ter 4 pontos, certo? Quem fez algumas vai ter menos do que isso, quem não fez nenhuma vai ter zero. E por fim, gente, a avaliação final, que são outros 4 pontos. Essa avaliação final, gente, é uma prova escrita com consulta de 4 questões, cada questão valendo 1 ponto. A única grande diferença entre essa avaliação final e as atividades é que eu não vou poder tirar dúvidas de vocês. Vocês vão ter as consultas, vocês vão ter os vídeos, vão ter caderno de aprendizagem, vão ter livro. Pode utilizar qualquer material para responder essas 4 questões que eu vou passar para vocês na semana que vem. Beleza? Bom, a avaliação final e as notas da unidade agora. A avaliação final ela vai ser na semana que vem, já a partir do dia, vamos ver o calendário aqui, terminando dia 19, estão vendo? Então a gente vai ter a avaliação a partir do dia 14, certo? Sexto B, a gente tem aula no dia 14, sexto A, a gente tem aula no dia 16. Então dia 14, sexto B, eu vou estar entregando para vocês, dia 16 eu vou estar entregando no sexto A as questões da avaliação final, tá bom? Aí eu vou ter o tempo de corrigir, passar para a caderneta e tal. E as notas da segunda unidade elas vão estar prontas no dia 28 de junho. Sendo que, gente, eu não entrego nota no grupo da turma. Eu entrego nota para cada estudante que me solicitar. Então, se vocês quiserem saber a nota de vocês, a partir do dia 28, vocês podem vir me chamar no privado para pegar as suas notas. Tá certo? Bom, vamos passar agora para a revisão. Quais são os conteúdos que a gente tratou nessa segunda unidade? Primeiro, foi a atmosfera terrestre, que a gente falou bem rapidamente. A professora Luciene começou e eu encerrei, né? Fiz o vídeo e a gente fez a tabela sobre as camadas da atmosfera, que a gente vai falar de novo daqui a pouco. Águas oceânicas, mares, rios e lagos. A gente falando sobre a perdão, a hidrosfera, né? O conjunto de águas superficiais do planeta. E por fim, relevo e suas relações com o clima e a vegetação, que a gente tem visto, né, um aspecto natural muito comum aqui da nossa região da Chapada Diamantina e de Ceabra também. Vamos lá então, gente. Essa revisão eu vou fazer com vocês. Deixa eu fechar aqui a do sétimo para não confundir. Essa revisão aqui eu vou fazer com vocês, lendo algumas partes do caderno de aprendizagens e comentando, né? Trazendo para vocês os principais elementos para que vocês possam também continuar seus estudos em casa, certo? Assim, minha sugestão de estudo, gente, leiam todo o caderno de aprendizagem. Leiam, releiam, vejam as questões. O que vocês não fizeram, refaçam, façam novamente, né? Para conseguir captar direitinho
esses conteúdos e vai fazer uma boa prova na semana que vem. Então, primeiramente na atmosfera terrestre. A gente analisou bastante essa imagem daqui. Quando a gente olha para essa imagem, principalmente essa grande camada aqui, meio azulada, a gente está falando sobre essa camada de ar que envolve todo o planeta, certo? E essa camada de ar, ela é muito importante para a nossa vida, né? Todo mundo está respirando, todo mundo precisa respirar. E para respirar, a gente precisa ter uma atmosfera. Ela é importante para manter a temperatura da Terra. Caso contrário, a Terra ela poderia ser ou muito gelada, porque o universo ele é gelado e ele não seguraria o calor, ou ele seria muito fria, ou muito gelado ou muito quente, que é o que está acontecendo agora com um excesso do efeito estufa, que já era um efeito natural de segurar o calor, e agora ele está sendo intensificado pela poluição. Então a gente fala aqui também sobre os ataques, né, sobre os males que as atividades humanas causam na atmosfera terrestre. A gente fala sobre isso nesse assunto também. Então, gente, eu vou ler com vocês aqui o texto 1 da seção 4, Explorando a Trilha, a atmosfera terrestre. Vamos passar para a leitura. Composta por gases como oxigênio, gás carbônico e nitrogênio, a atmosfera terrestre desempenha importantes funções como proteger a Terra dos raios ultravioletas. Essa função aqui é muito importante, gente, porque ela é nociva aos seres vivos. Raios ultravioletas são raios que são emitidos pelo Sol e que afetam a nossa pele. E a atmosfera ela filtra isso para que a gente possa receber o calor sem receber a parte ruim, a parte nociva do calor, certo? E além disso, a atmosfera ela também mantém a temperatura média da Terra. Isso daqui entra o que eu falei com vocês do efeito estufa. Existe um efeito estufa. Efeito estufa. Existe um efeito estufa natural. O que é uma estufa, gente? Estufa é uma grande redoma que serve para captar, para segurar o calor. O calor entra e depois ele tem uma dificuldade para sair. Mesma coisa acontece aqui. O calor do Sol ele entra na Terra e a atmosfera segura esse calor para quê? Para manter a temperatura da Terra média, manter a temperatura da Terra alta em relação ao espaço. Aqui voltando para a leitura, né? Evitando assim grandes variações entre o dia e a noite. E aqui quando ele fala de grandes variações, gente, pensem em variações que ocorrem em outros planetas que não têm atmosfera, como por exemplo Marte, que você tem temperaturas no dia de mais de 100 graus e à noite de menos de 100 graus, né? 100 graus negativos, por exemplo. E a Terra não tem esse tipo de variação de temperatura. Pelo fato da atmosfera existir, é possível que haja vida no planeta. A atmosfera está responsável pela vida do planeta, pela manutenção da vida do planeta. Aqui é a composição da atmosfera, né? Grande parte dela é composta de nitrogênio, 78% dela é composta de nitrogênio. Oxigênio que a gente respira é 21%. Argônio, que é um dos gases nobres, 0,93%, quase nada. E o dióxido de carbono, que é o principal gás responsável pelo efeito estufa, tem 0,039%. Mas muita atenção aqui, muita atenção aqui. O dióxido de carbono, ele também é o gás emitido pela poluição, ou seja, ele é responsável pelo efeito estufa, só que a poluição do ar, a partir da descarga de carro, chaminé de indústria e tudo mais, elas aumentam o nível de dióxido de carbono no planeta e aumentam também o efeito estufa, e nesse caso aqui é de origem humana, né, causada pela poluição das atividades humanas, certo? Esse efeito estufa aqui ele é danoso. Esse efeito estufa aqui ele é danoso, ele causa problema. A gente precisa, então perceba só, a atmosfera tem um efeito estufa natural, mas quanto mais dióxido de carbono a humanidade joga no planeta, maior vai ser
o efeito estufa e maior vai ser a temperatura da Terra. E é isso que é chamado de mudança climática ou aquecimento global. E por isso que se fala muito também em diminuir as emissões de carbono, as emissões de dióxido de carbono, certo? Para tentar evitar que esse efeito estufa se torne um problema e não uma solução para a vida na Terra. Tá claro? É difícil isso, né? Pergunta assim se vocês entenderem, não tem ninguém respondendo. Mas assim, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar lá no Zap, tá certo? E aqui, gente, as camadas da atmosfera. Aqui é a primeira camada, né? A troposfera, que é a camada mais superficial, mais próxima de nós. Essa daqui, onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos, né? Chuva, neve, ficar nublado, furacão, qualquer tipo de mudança no tempo, ela ocorre nessa esfera daqui. É onde estão todas as nuvens, certo? E daqui para cima, o que a gente vai ter são camadas cada vez mais frias. Por quê? Porque, gente, o calor ele entra pelo espaço, né? Ele vai descendo aqui pelo espaço, bate na superfície da Terra e é refletido. Só que quando ele é refletido, ele não vai embora, certo? Ele é retido aqui nessa primeira esfera. É obviamente, né, que aí vai aquecendo um pouquinho a outra e a outra também, mas grande parte do calor que vem daqui do Sol, ele é retido aqui na troposfera, certo? Por isso que ele torna a troposfera tão importante para a nossa vida. A estratosfera, por sua vez, ela é mais fria, um pouco mais fria também. Na mesosfera, a gente já tem esse meio do caminho entre a parte interna e a parte externa da atmosfera, onde a gente vê corpos celestes que reentram na Terra, eles começam a se aquecer aqui, por isso que a gente vê, por exemplo, os meteoros e os cometas. A termosfera é onde a temperatura ela baixa completamente, certo? Se aqui a gente ainda tem temperaturas de menos 60 graus, 70 graus, aqui a gente começa a ter temperaturas de menos 1000 graus centígrados, menos 1000 graus, 1000 graus negativos, certo? Aqui, a partir daqui as pessoas começam a congelar se não estiver usando uma roupa apropriada. A exosfera, que é essa parte mais ligada ao espaço sideral, que é onde ficam todos os satélites, certo? Vocês vão receber meu vídeo aí a partir de um sinal de satélite. E o satélite ele se encontra aqui nessa exosfera e depois disso é o espaço sideral, certo? São essas 5 camadas. Lembrem lá que vocês fizeram uma tabela com as características das 5 camadas da atmosfera, certo? Revejam ela também. Vamos ler aqui. Na atmosfera terrestre também é encontrado vapor de água, que não é um gás. O vapor de água diminui à medida que há aumento da altitude. Esse elemento atmosférico influencia diretamente nas dinâmicas de temperatura médias em todo o planeta, pois consegue absorver e emitir o calor para a atmosfera. Um grande exemplo aqui da presença de vapor de água, gente, na nossa atmosfera são as nuvens, que nada mais são do que água evaporada que condensa como nuvem no céu. E ela permanece dentro da troposfera, certo? É... E aqui falar um pouquinho sobre a poluição atmosférica também, antes de passar para a próxima trilha. A poluição do ar acontece quando há lançamento de alguma substância na atmosfera por ação antrópica do homem ou natural. Torna-se direta ou indiretamente prejudicial à saúde humana ou ao meio ambiente. Como exemplo, o dióxido de enxofre lançado no ar por veículos ou instalações industriais pode provocar ou agravar problemas respiratórios ao serem inalados, além de contribuir para a formação da chuva ácida. É... Deixa eu ver aqui. Tinha uma parte aqui que ele falava do dióxido de carbono. Ah, aqui. A poluição atmosférica pode ser um processo natural, como é o caso da produção do gás de metano. Acho que eu falei com vocês, né? Só citando aqui que o gás metano é o gás das flatulências dos nossos peidos, né? Então, quando você tem muitos animais juntos, né? Tipo vacas e bois e cabras e tal, esses animais eles podem acabar aumentando o nível de gás metano na natureza.
Mas a principal causa de poluição do ar são as ações humanas, certo? É, por quê? Os seres humanos emitem gases em um nível muito maior, muito mais amplo do que os animais, do que o conjunto dos animais. É, esses animais, essas atividades humanas, elas podem ser utilização de veículos, automotores ou os processos industriais, e eles estão causando várias alterações no clima do planeta, certo? Então tá aqui a tabela que vocês já fizeram. Vamos passar agora para a trilha 6. A trilha 6 é águas oceânicas, mares, rios e lagos. Lembrem lá do slide que eu passei para vocês falando sobre cada um, a característica de cada um desses tipos de água superficial, certo? Oceanos, mares, rios e lagos. Então, vamos passar aqui para a leitura. Vamos passar da 2, passar da 3 também. Acho que a gente vai aqui para 4. Aqui os exemplos de água, a poluição da água também, que é um outro problema, não é? Então vamos lá. Quando a gente fala de água, a gente fala de um elemento que é extremamente fundamental para a vida humana. Esse texto 1 está falando sobre isso. Lendo o texto, né? No corpo humano, a água é fundamental para a realização de diversas funções do organismo, além, é claro, de fazer parte da composição corpórea. O corpo humano apresenta cerca de 70% de água, e essa quantidade varia de acordo com a fase vivida do indivíduo. E a água é fundamental para diversas funções corporais, principalmente na termorregulação, a manutenção da temperatura do corpo, o transporte de substâncias, quer dizer, a vitamina que você adquire na alimentação, ela acaba sendo passada para o restante do corpo por meio do sangue, e o sangue, ele é líquido, ele é também parte da água do nosso corpo, e as reações químicas do nosso corpo, né? Reações hormonais que vocês vão estar passando agora, hum, todos os líquidos que a gente precisa para digerir, para viver, para sobreviver, eles também são parte dessa água do nosso corpo. E aí a gente lembra, né, gente? Dessas três aqui, vamos lá para o início da trilha, águas oceânicas, mares, rios e lagos, dessas quatro tipos de água superficial, apenas os rios são águas que podem servir para recompor a água do nosso corpo, certo? Mares e águas oceânicas são água salgada, que a gente não pode consumir. Lagos, existem alguns que são de água doce, mas alguns também são de água salgada. Grande maioria das águas que a gente precisa são águas de rios. E um dos grandes problemas que os rios sofrem são o quê? A poluição, certo? Aqui, gente, deixa eu falar um pouco sobre essas imagens também. Aqui a gente vê imagens de geleiras. Como eu falei com vocês, pouquíssima parte da água do mundo é água doce. E água potável, né, água que a gente pode consumir. E uma parte dessa água ela está congelada nas geleiras, certo? Aqui, gente, a gente tem uma foto de uma hidrelétrica. O que é uma hidrelétrica? É um rio, tá vendo aqui o rio aqui atrás? O rio ele é represado, certo? E aí aqui, essa partezinha aqui, se constrói turbinas, turbinas que vão ser giradas com a força da água que vai descer aqui pela gravidade. E essa é a principal forma de geração de energia aqui do nosso país, certo? Então, essa é uma hidrelétrica muito importante para a energia do nosso país. E aqui, gente, infelizmente é um exemplo de rio poluído. E aí é pensar assim, quem é que poderia consumir, beber esse tipo de água, né? E aí, por fim, o problema da seca também, né? Quando você vive em regiões que tem pouca oferta de água e que as pessoas precisam sobreviver com o que elas encontram, certo? Mas bem, água no planeta agora, texto 2. Nós habitamos o planeta Terra, também conhecido como planeta Água. Essa denominação deve-se ao fato de que cerca de 70% da superfície terrestre é coberta por água, correspondendo a aproximadamente 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água.
A Terra é constituída por água, esses três estados físicos: líquido, que a gente vê no rio, gasoso, o principal exemplo são as nuvens, e sólido, as geleiras. Os oceanos representam mais da metade da água disponível na Terra. Os rios, lagos, águas subterrâneas e geleiras são de suma importância por fornecerem água doce, água potável, água que a gente pode consumir, certo? Do total de água que cobre a superfície terrestre, cerca de 97,5% corresponde à água salgada e apenas, gente, apenas 2,5% corresponde à água doce. A água doce disponível corresponde às massas de água destinada ao consumo do ser humano. A distribuição de água doce no mundo varia conforme a presença de ecossistemas nas diferentes regiões, portanto, não é uniforme. Sendo assim, algumas áreas apresentam maior disponibilidade de água do que outras. Uma dessas áreas, felizmente, é o Brasil. O Brasil tem 30% da água superficial doce do planeta. Mas esse é um dado que a gente precisa prestar atenção. Apenas 2,5% da água do planeta corresponde à água doce, água que a gente pode consumir. E essa água sofre com a poluição. Certo? Aqui a gente tem um exemplo, outro exemplo é o rio Tietê, lá em São Paulo. Acho que todo mundo já ouviu falar nele. Que é um rio que é extremamente poluído. É um rio que tem vários problemas, certo? E que a gente não pode consumir aquela água dali, então é menos uma água dessa pequena parte que a gente pode consumir, certo? Aqui a gente tem o ciclo da água, que é o quê? A água ela está aqui, ela evapora, o sol agindo nela, ela evapora, condensa formando as nuvens. A nuvem ela viaja para alguma região onde ela precipita e ao precipitar essa água volta para a Terra, certo? Então, pensar-se que toda água ela é fruto desse ciclo aqui, certo? Uso da água, falta de água no mundo, preservação. A água, além de ser essencial para a sobrevivência dos seres vivos, é utilizada para diversas atividades importantes ao desenvolvimento de uma sociedade. O uso consultivo correspondente ao uso direto da água, afetando a quantidade de água disponível, como ocorre no abastecimento humano, na desententação de animais, né, tirar a sede de animais, na irrigação, entre outras atividades. O uso não consultivo corresponde ao uso indireto da água, afetando a qualidade da água disponível, como ocorre no uso destinado ao lazer, na navegação e na geração de energia. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, cerca de 70% do consumo de água corresponde ao setor agrícola. Por quê? Porque a água vai ser utilizada para irrigação. Já o setor industrial corresponde a 22% do consumo de água. E aqui a água no setor industrial é utilizada muito para resfriamento de equipamentos, né? Seguido pelo abastecimento doméstico, que é o nosso, que consome apenas 8% da água, certo? E a gente tem o problema da falta de água no mundo. Como foi dito ali em cima, o Brasil é um país que tem muita oferta de água, mas você tem regiões do mundo, como o Oriente Médio, que quase não tem rios, quase não tem oferta de água. Então, como é que se lida com isso, né? Esse é o tema desse texto daqui. Deixa eu ver, eu vou ler uma partezinha só, para poder não ficar muito longo esse vídeo. As mudanças climáticas, olha o que a gente falou ali sobre a atmosfera, já são sentidas em boa parte do planeta, apesar de serem por vezes contestadas. Muitos países já vivem a realidade da falta de água. Segundo o relatório da Unesco, de 2018, cerca de 30% da população mundial vive em áreas que são afetadas ou pelas inundações ou pela seca extrema. São diversos os fatores relacionados à possível falta de água no mundo, como o desperdício, aumento populacional, a urbanização, as mudanças climáticas, a poluição, o desmatamento e a intensificação da industrialização. Essas são, portanto, preocupantes e pauta de diversas conferências de respeito ao meio ambiente. Porque é isso que eles estão dizendo aqui, né? O desperdício de água por alguns setores, especialmente a indústria e a agricultura, juntamente com as mudanças climáticas, estão afetando a oferta de água no planeta. E aí é pensar quanto tempo que a gente consegue viver sem ter
uma fonte de água potável por perto, certo? É isso que esse assunto aqui está tentando trazer para vocês também. Vamos lá para a trilha 7 agora. A última trilha que ela está mais fresca na mente de vocês, né? A gente está falando aqui sobre relevo e suas relações com o clima e a vegetação. E esse assunto aqui, gente, ele é mais fácil de ver porque a gente vive em uma região de relevo bastante acidentado. Quando a gente fala de relevo acidentado, a gente quer dizer o quê? Que é uma região que você vê muitos montes, montanhas, serras, vales e tudo mais. Como eu falei na aula que a gente teve, em alguma das aulas que a gente teve, né? Quem anda por Ceabra sente o relevo nas pernas. Por quê? Para andar por Ceabra, a gente tem que subir, descer ladeira, né? E esse subir, descer ladeira nada mais é do que a rua acompanhando o formato dos montes e montanhas da cidade, certo? Então, assim, para ver o relevo, só basta olhar a paisagem da nossa cidade. Vamos lá para o item 3. O que é o relevo? O relevo, gente, é a parte superficial da litosfera, que é a camada sólida da Terra. É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais. Podemos definir o relevo como um conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. Por isso que eu digo, ó, gente, olha aí para a Terra, olha aí para a paisagem e vê qual o formato que essa Terra sólida que a gente pisa, ele assume. Isso é o relevo. O relevo, a gente tem quatro tipos de formações mais evidentes. Obviamente que a gente vai ter vários outros que eu vou falar daqui a pouco, mas todos eles se encaixam em um desses quatro aqui. Primeiro, montanhas, que são formas de relevo que apresentam elevações de altitudes superiores, né, grandes altitudes, em comparação com regiões imediatamente vizinhas. Esse tipo de relevo geralmente é caracterizado por ser geologicamente recente, possuindo essa forma mais acidentada, por ter sofrido menos tempo de ação dos agentes modeladores da superfície terrestre. Quais são esses agentes modeladores, gente? Ou agentes externos, água, chuva, erosão, ou então ação humana também. E você tem também os agentes internos, né, que é o magma e os terremotos. Planalto, o que é um planalto, gente? Olha o planalto aqui, essa parte daqui de cima. Algumas vezes chamados de platôs, os planaltos são elevações de relevo que possuem uma extensão um pouco ampla e a parte mais alta relativamente plana. Então pense aí na palavra, gente. Planalto é o quê? É um alto, é uma região alta, de relevo alto, só que a parte de cima ela é plana, tá certo? Não tem muito segredo aqui. E é pensar o seguinte, né? Aqui na região da Chapada, a nossa cidade e outras cidades também, elas são feitas em planaltos, certo? Elas são construídas em planaltos, ok? E aí dentro desse planalto você vai ter algumas elevaçõezinhas, algumas ladeirinhas e tal. Por exemplo, aqui mesmo a gente tem um planalto, né, totalmente plano, mas aqui você vê que tem uma serrazinha, um montezinho. Aqui já forma uma ladeira, certo? Se a gente fosse construir uma cidade aqui. A planície, por outro lado, gente, são as áreas mais ou menos planas que possuem uma altitude menor, certo? Em relação às montanhas e aos planaltos. Ou seja, você descer o planalto todo, você vai chegar em uma área de planície. E aí é pensar o seguinte, ó, gente, se aqui no planalto se forma o rio, por exemplo, aqui embaixo, se aqui tem a nascente do rio, aqui embaixo você vai ter a foz do rio, porque a água ela vai se acumulando aqui e vai descer por gravidade por essa montanha, formando o rio aqui embaixo na planície, que é a grande característica das planícies, né? Caracteriza-se pela grande quantidade de sedimentos acumulados em sua superfície, poeira, outras rochas que vão se acumulando, geralmente trazido pela água das chuvas dos rios ou, no caso das planícies litorâneas, pelas águas dos oceanos. O rio vai descendo aqui e ele vai levando sedimentos, vai levando parte desse solo aqui para o território da planície, certo? E por fim, gente, as depressões, o que é isso? São áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo circundante ou relação ao nível do mar. Em geral,
costuma abranger regiões geograficamente antigas e que, portanto, sofreram bastante com ações de erosão e sedimentação dos solos. Aqui, por exemplo, a gente vê um exemplo de uma depressão que foi tomada por um rio, certo? O rio ele foi cavando isso daqui, mas se esse rio secar, eu espero que ele nunca seque, a gente vai ver que ele tem uma grande depressão causada por essa erosão, certo? É isso, gente. Eu vou só mostrar a última imagem aqui. Cadê? Essa daqui. Pronto. Aqui a gente vê o planalto. Como eu falei, as cidades elas são formadas em planaltos ou em planícies, certo? A montanha, olha a diferença da montanha aqui, gente. A gente não vê nenhuma montanha aqui perto, né? Que é essa grande elevação de terra. Por quê? Porque a nossa região é uma região de formação geológica antiga. Ela não é nova. Montanhas são regiões de formação geológica nova. Ô professor, como é que eu sei se é uma região geológica de formação nova ou antiga? Em regiões que tem terremoto, são regiões de formação geológica nova, certo? E no Brasil não tem terremoto, então grande parte da nossa geologia é geologia antiga. A gente não tem grandes montanhas, diferente lá do Everest, diferente lá do Nepal, por exemplo. Cordilheira, né? É um conjunto de montanhas. O vale são duas elevações opostas e o rio que passa entre duas elevações, certo? A serra, que é uma elevação um pouco menor, e aí grande parte do que a gente observa aqui são serras, certo? Serras que estão localizadas dentro do Planalto da Chapada Diamantina. E a depressão, por fim, é essa parte do solo que afunda o solo, né? Que vai para debaixo do solo, tá bom? Bom, gente, é isso. O vídeo ficou bem longo. Eu vou encerrar por aqui a revisão. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, ou relembrado alguma coisa nessa revisão. Caso tenham dúvidas, venham falar comigo. Vocês vão ter essa semana somente a atividade do São João que eu vou passar para vocês e depois vocês vão passar a semana apenas estudando e revisando os assuntos para a avaliação final da próxima semana, tá certo? E as aulas vão ser dedicadas a tirar dúvidas, ok? É isso, gente. Um abraço a todos e todas e até mais.